Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, hoje encerrando esse capítulo, o capítulo 11, com os versículos 45 ao 54. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que esta geração para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Jesus já tinha sido duro com os fariseus por causa da atitude daquele fariseu que o acolheu em sua casa para vigiá-lo, e interpelado então pelos doutores da lei ou intérpretes da lei, sentindo-se ofendidos com aquilo que Jesus dissera, mas sem dúvida reconhecendo no seu coração que aquilo que Jesus estava dizendo era verdade, começam então a conversar com Jesus e a lamentar o que Jesus estava dizendo. Mestre, dizendo essas coisas também nos ofende a nós outros. Se sentiram ofendidos, embora Jesus eles se sentiram ofendidos pelo que Jesus estava dizendo, mas certamente porque reconheciam que havia verdade naquilo que o Senhor estava falando. Por isso, Jesus continua: ai de vós também. Se Jesus teve o que falar do fariseu que o acolheu e dos fariseus porque tinham aquela atitude de aparência, também os intérpretes da lei sofrem, melhor dizendo, reprovação por Jesus por causa de suas atitudes. E ele começa a denunciar que atitudes eram essas. Porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Existem duas correntes para interpretar essa porção em particular do texto, dizendo que possivelmente o que Lucas registrou, o que Jesus queria dizer, melhor dizendo, era que os próprios doutores da lei não se esforçavam para obedecer os mandamentos que eles passavam para os outros. E uma outra interpretação, que é a mais provável, é possível, a mais provável, melhor dizendo, é que não havia nenhum tipo de misericórdia exercida pelos doutores da lei com as pessoas que se esforçavam para obedecer, mas que por algum motivo não conseguiam obedecer o Senhor.
Essas pessoas, então, eram pessoas que se sentiam sobrecarregadas, literalmente, porque não conseguiam, por mais que se esforçassem, por maior que fosse seu empenho, não conseguiam obedecer às minúcias da lei que eram impostas a elas. Jesus continua: ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Jesus denuncia ainda outra coisa, dizendo que eles também eram culpados, porque não só as gerações anteriores, os pais antigos tinham assassinado os profetas, mas esta geração, por cuidar de seus túmulos, estavam na verdade sendo condescendentes, estavam aprovando a atitude antiga de seus pais. Portanto, ele diz: e vós lhes edificais os túmulos. Jesus estava condenando aquele povo ali, os intérpretes da lei, por agir assim. E aí então Jesus diz: por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a algum deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas, melhor dizendo, do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Jesus estava pronunciando um juízo sério e forte para aquela geração que estava aprovando os feitos de seus pais e estavam agindo da mesma maneira. Jesus inclusive anuncia que seriam enviados ainda, isso já no tempo do Novo Testamento, após a sua morte certamente, seriam enviados profetas e apóstolos que também seriam perseguidos e que também seriam mortos. E os judeus consentiriam nessas mortes. Nós vemos isso retratado, por exemplo, no livro de Atos, lá no capítulo 8, quando Estevão é morto pelos próprios judeus que o apedrejam, e Paulo, o próprio Paulo, consente em sua morte. E então Jesus diz que aquela geração ia prestar contas desde o sangue de Abel, que segundo o texto de Hebreus era profeta, ele fala mesmo morto, né? Como Zacarias, o último dos profetas, que foi morto entre o altar e a casa de Deus. Deus jamais se esquece daqueles que o servem, e se morreram por conta de sua obra ao Senhor, as contas seriam pagas por aqueles que derramaram seu sangue. Por isso Deus está dizendo, Jesus está dizendo, que o sangue desses profetas seria cobrado daquela geração. E ele termina então o verso 52: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Aqueles se julgavam mais espertos, mais sábios que os outros, tinham a chave da ciência, ou seja, do conhecimento, mas eles mesmos não entravam no conhecimento verdadeiro e estavam impedindo que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, porque não ensinavam de forma correta. Por isso mesmo os versos 53 e 54 dizem que a partir daquele momento os escribas e também os doutores da lei continuaram a com veemência questionar a Jesus para pegar em algum ardil, em alguma coisa, tentando confundi-lo, como diz o verso 53, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, melhor dizendo, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Eles não só estavam fazendo o que Jesus denuncia, mas agora com toda a intenção continuariam a vigiar Jesus, cada passo, cada palavra, para das suas próprias palavras tirar coisas que pudessem condená-lo. Não é então surpresa para nós o que nós ouvimos quando aqueles que estavam julgando Jesus no momento de nos momentos anteriores à sua crucificação, não é surpresa o que eles tentam trazer. Esse fulano disse, essa pessoa disse,
eles sequer conseguiam um consenso entre aqueles que tentaram acusar Jesus. Mas só para que a gente saiba realmente que eles estavam fazendo isso e continuaram a fazer isso, como Lucas deixa aqui registrado. É triste o modo como esse capítulo termina, pelo fato de que aqueles que conheciam a lei, aqueles que conheciam a palavra de Deus, que conheciam as promessas, as profecias, que talvez, por assim dizer, naturalmente fossem os primeiros a crerem em Jesus, se recusam, têm o coração duro, calejado e não ouvem e nem dão ouvidos e muito menos guardam, como Jesus tinha dito para aquela mulher, a palavra de Deus. É triste realmente quando nós vemos uma pessoa que ouve a palavra de Deus e não dá ouvidos. É triste, mas é a realidade que era retratada aqui dos fariseus, de muitos, da maioria dos fariseus e dos saduceus e também dos doutores da lei naquele tempo. Chegamos ao final de mais um capítulo do Evangelho de Lucas. Então, no próximo encontro estaremos juntos mais uma vez, estudando Lucas capítulo 12. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.